Painel sobre a educação e formação de jovens, fatores psicológicos, sociais e educativos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à PASC e à Associação de Pilotos do Exército a iniciativa, também à Ordem dos Engenheiros a ter acolhido esta iniciativa, que é uma iniciativa extremamente importante, porque trata-se de facto de um momento útil para discutir estes assuntos. Duas ou três breves palavras antes de passar à apresentação de cada um dos convidados. Este assunto é um assunto central, como já aqui foi referido, para todos nós, até porque é atravessado por um conjunto de ideias feitas, muitas vezes, de reações emocionais intensas quando se fala destas coisas. Muitas vezes tem-se um disparo imediato, quase pavloviano, de reações terríveis quando se ouve falar e de criação de posições dramáticas em termos destas concepções, porque também traduz concepções do mundo, naturalmente, e visões do mundo acerca do que é que nós pretendemos e queremos do mundo, e também concepções da formação, que naturalmente se relacionam com aquilo que foi dito aqui, da estratégia possível que queremos adotar. Tudo isso põe outros problemas, como sejam muitas vezes as questões que têm a ver com: será que devemos ter um ensino totalmente vocacionado para as necessidades só das empresas? Ele deve ser mais generalista? Por isso são tudo questões que são, obviamente, que perpassam por todas estas discussões, e que é muito importante que esta tarde aqui possam ser discutidas como contributo que será da sociedade civil, neste caso organizada na PASC, para um debate que se pretende que seja cada vez um início de debates que se querem esclarecedores para a sociedade portuguesa. Depois há outras questões aqui que têm a ver também com a questão da própria flexibilidade, das escolhas que se podem fazer, da precocidade ou não destas escolhas, no caso dos fatores psicológicos, das intervenções que eventualmente possam ser desejadas pelas empresas ou que sejam úteis às empresas, mas que provavelmente podem não ser úteis enquanto cidadãos, das tensões que aqui se criam. E por isso, é ainda também do que é que pode resultar ou pode ser significativamente problemático naquilo que é uma especialização precoce e quais são as consequências que isso pode ter. Tudo isso, com certeza, será alvo de debate aqui. Os meus convidados que aqui estão têm currículos muito apreciáveis em todas estas áreas e poderão, com certeza, ilustrar-nos e ajudar-nos nessa discussão. De qualquer modo, como membro da Ordem dos Psicólogos, que faz parte, naturalmente, da PASC, queria apenas dar uma nota que, em momento próprio, nós já nos pronunciamos um pouco sobre esta questão, falando da necessidade de, qualquer que seja o ensino profissional em Portugal, ter que obedecer alguns critérios que passam naturalmente por não ser uma solução secundarizante, uma espécie de outros, ou aposta restante, normalmente, da formação. Isso não pode ser feito dessa maneira. Também não pode, nem deve, quanto a nós, ser feito de uma forma em que as pessoas não tenham acompanhamento adequado, tanto pela família como pelos vários profissionais envolvidos no meio próprio educativo, para poderem tomar essas decisões. Estas decisões têm que ser apoiadas quanto mais precocemente, naturalmente, mais têm que estar envolvidas as pessoas e os vários agentes que estão nestas decisões. E, em terceiro lugar, a necessidade de qualquer modelo que se adote ser um modelo que tenha flexibilidade e que permita percursos diferenciados e que permita mobilidade, caso se entenda que deve ser essa a solução, para que a pessoa não fique, obviamente, condenada a uma forma de formação e não tenha saída daí. Essa, muitas vezes, é, aliás, apontada como uma das limitações e é apontada como um dos limites também a que, muitas vezes, possam desenvolver outras formas de ensino profissional. Por isso, passando à apresentação do nosso primeiro convidado, a professora Maria do Céu Roldão é doutorada em Teoria e Desenvolvimento Curricular pela Simon Fraser University de Vancouver, no Canadá, e é agregada em Educação pela Universidade de Aveiro, em Portugal. É atualmente professora convidada da Universidade Católica Portuguesa, tem vários projetos da OCDE em representação do Instituto de Inovação Educacional, de que foi vice-presidente, e está envolvida em diversos contextos, inclusivamente consultoria junto ao Ministério da Educação. Por isso, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos e muito obrigada. Antes de mais nada, as minhas primeiras palavras são de agradecimento à PASC, que é a Associação dos Pupilos
do Exército e particularmente o meu reconhecimento, porque me sinto um bocadinho como a pessoa de fora neste universo muito específico, em que eu sou alguém que vem do lado da educação e do trabalho mais ligado à educação formal e, portanto, de alguma forma, uma voz um pouco, talvez, diferente das que são aqui hoje convocadas. Sinto-me muito bem com uma plateia onde vejo muitos militares, muitos amigos meus do Exército, alguns deles pessoais, e ter sido eu própria filha de militar, ter sido e ser, o que é uma satisfação também pessoal que eu acrescento ao prazer de estar aqui. Aquilo que eu gostaria de trazer a esta discussão, e desde já peço desculpa de falar aqui, mas eu sou muito baixa, não me sinto muito bem em situação de púlpito, apesar de como professora, quase sempre falar de pé. Espero que não levem a mal esta quebra de protocolo. Esta mesa que está aqui hoje reunida está centrada nas questões do ensino profissional, que é o tema geral do encontro, na ótica dos jovens, na ótica dos destinatários, ponderando os fatores psicológicos, sociais e educativos. Eu decidi que ia pegar nesta minha intervenção, para não a tornar longa, sobretudo nos fatores sociais e políticos, mais do que nos fatores psicológicos, que provavelmente serão retomados por outros participantes desta mesa. E, tal como foi já aqui referido na sessão de abertura, é muito importante, do meu ponto de vista, identificarmos a alegada crise em que nos encontramos, alegada e verdadeira, infelizmente, mas não apenas numa ótica de retirar consequências, mas numa ótica de a compreender e de poder ter um pensamento estratégico, como eu própria também considero. E a educação, julgo eu, do ponto de, ainda que a crise se nos apresente, por um lado, nos seja fornecida como uma crise financeira, por outro lado, saibamos que é uma crise efetivamente mais profunda do que isso. E ainda que, se calhar, eu sou inicialmente uma licenciada em História no princípio da minha carreira e uma professora de História, se calhar do ponto de vista histórico nós estamos de facto numa terceira ou quarta revolução, como já foi aqui referido, cujos contornos são bem mais profundos e estruturais. Portanto, considerando tudo isso, eu tenho uma primeira reflexão para vos propor, que é pensarmos um bocadinho, ao olhar para as questões do ensino profissional, que, digamos, neste momento estão na espuma, estão no événementiel daquilo que é a vida deste país, olhemos um pouco mais em perspectiva e olhemos também para o passado, não no sentido de nos lamentarmos sobre o passado perdido, mas no sentido de podermos compreender melhor o futuro. E aí eu sublinharia aquilo que me parece ser uma evidência, que não podemos pensar nunca estes problemas específicos, como seja a ênfase no ensino profissional, que é muito pertinente, as necessidades do tecido económico do país, que requer pessoal mais qualificado. Todas essas questões têm, a meu ver, que ser pensadas numa perspectiva mais macro da educação e dos seus fins sociais e políticos, por um lado. Para que é que educamos, porque é que uma sociedade educa os seus cidadãos, desde quando é que isto é reconhecido do ponto de vista público como um dever da sociedade, protagonizado pelo Estado e por outros atores, mas desde o século XIX pelo Estado, como uma necessidade e um dever para com os cidadãos, e em que medida é que isso representa uma finalidade da qual não nos podemos desviar quando olhamos para um segmento do sistema, como é o caso da atual, digamos, discussão em torno do ensino profissional. Portanto, eu recordo só, que isto é uma evidência para todos, que a educação entendida no seu formato público de sociedade, de serviço que a sociedade presta aos cidadãos, portanto, basicamente no sistema educativo ou nos sistemas que integram um macrosistema educativo, tem uma finalidade social, antes de mais, e política. Social porque se destina ao desenvolvimento máximo do potencial dos cidadãos enquanto pessoas e enquanto cidadãos.
políticos porque a sociedade, essa mesma sociedade, sobretudo as sociedades atuais, cada vez mais desenvolvidas, requerem cidadãos bem preparados. Sem o que elas não são competitivas, sem o que todas as outras considerações de natureza económica caem pela base. Portanto, eu diria que temos que ter isto como retaguarda. Não esquecendo que há fins económicos da educação. Efetivamente, a educação também alimenta, no quadro mais macro-social, as necessidades do mercado, as necessidades da evolução da economia, e não podemos esquecer isso. Talvez não possamos considerar, neste diálogo que me congratulo que esta plataforma dinamiza, no diálogo da sociedade civil com as instâncias mais formais, não podemos, se calhar, colocar em excesso a ênfase num dos lados. Nem a educação existe para os seus próprios fins, ignorando o mundo económico que está à sua volta, nem a pressão ou o levantamento das necessidades a partir da realidade económica pode ser um condicionante exclusivo e absoluto das políticas educativas. Portanto, há sempre aqui uma negociação que a história da educação nos mostra, uma negociação cautelosa que deve ser ponderada a cada momento. Neste sentido, eu recordava que não é por acaso que, quando há pouco foi referido o professor João Salgueiro, a diferença de comportamentos dos países em relação às crises por que estão a passar, a cegueira de alguns, desde a Veneza do século XV aos países do nosso tempo, não é por acaso que uns países são mais capazes de ver o que se está a passar do que outros. E, em grande parte, isso deve-se ao seu grau de esclarecimento, ao seu grau de educação, num sentido lato. E eu gostava de lembrar que nós não podemos pensar na situação portuguesa ou de qualquer outro país, esquecendo-nos do contexto global em que ela se situa e do contexto histórico. Porque a relação, a memória mais imediata que ocorre quando falamos de ensino profissional é que, quando eu entrei para o liceu, havia liceal e havia técnica. E depois havia técnica, desapareceu e depois daí resultaram vários inconvenientes, que é verdade, mas é preciso perceber o que é que está a montante disso. E o que eu gostava de sublinhar é que no início do século XX, por exemplo, a diferença entre a sociedade portuguesa do ponto de vista de educação e outras sociedades europeias, nomeadamente nórdicas, nomeadamente a sueca, por exemplo, só para usar um exemplo, tinham, em 1904, à volta disso, já uma cobertura praticamente total, ou muito perto de total, da educação primária, digamos, das primeiras letras da alfabetização. Enquanto que nós tínhamos taxas de analfabetismo da ordem dos 70% e 80%, e uma população eminentemente rural, eminentemente inculta, uma sociedade não industrializada, etc., etc. Portanto, estas diversidades de situações têm que ser consideradas quando se pensa o que é que foram os formatos que os sistemas foram adotando. E, se é certo que nós e muitos outros países, o Reino Unido, por exemplo, e a maioria dos países na primeira parte, digamos, deste período que nós chamamos de história de escola, de educação com escola, que na verdade é a partir do século XIX e na sequência da Revolução Industrial, a maior parte dos sistemas tinham vias diferenciadas, que correspondiam a grupos sociais muito distintos, muito marcados, com destinos e expectativas que ao tempo se consideravam naturalmente diversos. E essa matriz da diferenciação, nesse sentido, diferenciação exclusiva, não diferenciação inclusiva, assiste ou vai atravessar um período de transformação no sentido do que os ingleses chamam a comprehensiveness, portanto, a criação, ou o upgrading, agora fica bem falar inglês, portanto eu vou entrar na onda, o upgrading da formação geral de todos os cidadãos, em detrimento de uma diferenciação precoce, correspondia a uma visão da própria economia muito pré-tempos modernos do século XX. E, portanto, o que acontece na generalidade dos países, isso não é só em Portugal. Em Portugal aconteceu mais tarde, essa é que é a questão, só aconteceu depois de 25 de Abril e com várias turbulências pelo meio, mas esse movimento de comprehensiveness, de substituir as grammar schools e as outras escolas que havia na Inglaterra de vias diferentes
por uma escola comum até à consecução de um nível básico de educação, seja ele chamado básico ou elementar, enfim, até aos 14, 15 anos, e a abolição da diferenciação precoce não tem que significar um desmantelamento da dimensão profissionalizante. Pelo contrário, tem que significar o tal upgrading da cultura e do saber e do nível das sociedades. Porque, dizia eu ao princípio, não é por acaso que há populações e culturas e sociedades mais capazes de ver, de inteligir, de ter um pensamento estratégico. Não serão, porventura, mais dotados os seus cidadãos do que nós somos, mas são seguramente mais educados. E há mais tempo se valoriza de uma forma mais integrada a educação como um bem público comum, que tem que ter uma subida de qualidade e não pode continuar a viver da baixa qualidade que nós herdámos de um passado. Portanto, é esse o sentido, a meu ver, que tem que estar presente quando discutimos hoje, em 2013, as questões do ensino profissional. O ensino profissional, lato sensu, estou a incluir aqui todas as modalidades possíveis, como foi também já aqui referido, a criação das escolas profissionais em 89 é um extraordinário passo em frente na retoma de uma educação profissional de qualidade e com modalidades, com uma razoável, penso eu, a articulação com a sociedade civil e com o mundo empresarial e com uma grande autonomia que essas escolas tiveram, que são modelos, são elementos que eu considero essenciais para um modelo de formação profissional, a ligação ao mundo do trabalho, a autonomia curricular, o trabalho em equipa nessas escolas, o construir projetos próprios de formação profissional e uma exigência de qualidade na sua prestação. Foi um dos bons caminhos. Outro caminho, ou outros caminhos, tendem ou têm vindo a tender, talvez para financiar o Ministério da Educação a longo prazo ou a médio prazo, para incorporar dentro da escola dita regular as vias profissionalizantes no secundário. Em qualquer dos casos, ou em outros casos, ou noutros modelos, ou através da relação com os centros de formação, de muitas maneiras possíveis se pode fazer. Agora, o que eu gostaria que tivéssemos, ou é a minha posição aqui, é que esse modelo dual ou trial, em Inglaterra eram 3 tipos de escola, que existiu na primeira metade do século XX, não é algo a que devamos regressar, do meu ponto de vista, porque ele correspondia a um olhar sobre o mundo e sobre a sociedade que está largamente ultrapassado e que não nos beneficia em nada. E as consequências que teve foi um reforço de não equidade e teve uma consequência gravíssima em Portugal, que foi uma persistente visão de segunda ordem atribuída ao ensino profissional. Quanto a mim, a pior, com todo o respeito que eu tenho, eu também dei aulas no ensino técnico dessa época, que eu tenho por esse ramo de ensino e pelo trabalho que aí se fazia, a verdade é que, do ponto de vista da representação social, nós ficámos com a ideia entranhada de que o ensino técnico, profissional, profissionalizante, todas as variedades que podemos aí incluir, na visão social, são associadas a um desempenho de menos qualidade, de menos nível, de menos exigência, e daí que somos aquilo que, ironicamente, alguns designam por um país de doutores, em que só achamos bom que se chegue às carreiras académicas formais. Esse manicaísmo primário, porque é primário, é uma herança que nós temos muito mal resolvida e que está errada. E que nos países mais avançados, nesses que subiram o nível geral da educação mais cedo, de modo nenhum existe essa distinção. Mas entre nós, quer ao nível dos governantes, de todos os partidos, quer ao nível dos professores, quer ao nível das famílias, esta é a visão e é uma visão errada. Portanto, para mim, um dos pontos que eu penso que deve ser salvaguardado em qualquer discussão do ensino profissional é a questão de que as diferenciações em vias profissionalizantes não devem ser precoces. Não devem ser precoces. Deve-se garantir-se um todo comum, do ponto de vista de educação de cidadãos, e depois, sim, especializar. Portanto, eu sou absolutamente resistente à ideia de fazer isso antes do secundário.
O que acontece é que a nossa unificação, como muitas outras, foram marcadas pela apropriação do modelo académico liceal. E aí empobreceram do ponto de vista curricular. Não foi assim noutros países e não tem que ser assim. Pode e deve-se, porventura, dignificar o ensino profissional como uma via de igual valia, mas a igual valia não resulta do desejo, resulta da realidade e da qualificação, como na Finlândia ou na Suécia, na Áustria, são países em que o ensino profissional é uma via de igual peso, às vezes até mais difícil de aceder. E não é nunca visto, como entre nós, é como uma espécie de oportunidade de segunda para aqueles que não conseguiram ter sucesso na oportunidade de primeira. Isto continua a estar em cima da mesa na discussão atual, do ensino profissional, por parte do Poder Central, e merece a minha discordância, com todo o respeito, por opiniões diferentes. Por outro lado, há uma dimensão que foi também já aqui referida na primeira mesa, que é muito fundamental na questão da especificidade do ensino profissional. O ensino profissional tem que apontar para a competencialização. O que se espera no tecido empresarial, no tecido social, é que os indivíduos que saem formados ou diplomados no ensino profissional sejam capazes de, sejam competentes para. E isso não diria eu que é exclusivo do ensino profissional. Também nos queixamos de que temos muitos licenciados e temos muitos mestres e doutores que no desempenho nos seus lugares de trabalho não usam os saberes que terão adquirido. Portanto, há aqui também uma negociação com a escola, quer nos cursos profissionais, quer nos outros, no sentido de transformar o seu modo de ensinar de modo a torná-lo mais eficaz do ponto de vista das competências que traduzem os saberes adquiridos. Uma última questão, para não gastar mais tempo do que aquele que me foi devido. Do ponto de vista, portanto, do desenho curricular, porque isto, como princípio, já é relativamente fácil de enunciar, o que é difícil depois é concretizar. Aquilo que eu diria que há dois movimentos. Um dos movimentos, antes do secundário, antes da especialização, quer em escolas profissionais, quer no interior das escolas normais, quer em centros de formação, antes disso, era importante, e muitos países desenvolvidos, na América do Norte, sobretudo o Canadá, têm esta dimensão, que houvesse no currículo comum, naquilo que é a tal matriz que deve ser dada a toda a gente, do meu ponto de vista, uma alfabetização profissionalizante. Isto é, não tínhamos que ter esse núcleo comum que vai entre nós agora até o 9º ano, independentemente da escolaridade obrigatória. O núcleo que é comum, do ponto prévio às especializações, era importante que fosse mais enriquecido com dimensões de contacto com o mundo do trabalho. Mas não apenas para os que querem ir para os cursos profissionais, para todos, porque isso é um património comum de um cidadão. Por outro lado, recusar a diferenciação precoce. E, por outro lado, deixar de facto de ser uma via menor. Nestas vias profissionalizantes, há outra dimensão última, e fecho aqui, que me parece muito relevante. É que o peso das dimensões ditas humanistas ou científicas nestes cursos, em que coabita uma vertente, até por vezes predomina a dupla certificação, mas em que predomina no currículo uma vertente de formação da pessoa, de formação comum do cidadão e a formação mais específica para a profissão, é importante que essa formação humanista ou científica não seja tão pesada, obviamente, como é nos outros ramos, mas seja de alta qualidade. Eu considero que um dos nossos problemas também é termos uma população de trabalhadores, lato sensu, pouco qualificada culturalmente. E isto foi, aliás, assinalado num estudo coordenado por Roberto Carneiro no início dos anos 2000. A cultura tem que ser assegurada com qualidade e não ser passada ela a um segundo papel, embora possa ser um núcleo de cadeiras mais reduzido, ele deve ser aprofundado e enriquecedor. E, por outro lado, há ainda a dimensão de existir uma sequência no ensino profissional para os cursos profissionais não superiores. A Finlândia, só para fechar com este exemplo, tem uma procura acrescida, como muitos saberão, então nas áreas da engenharia, nas dimensões dos cursos superiores profissionais, politécnicos, que são altamente prestigiados e não são considerados como uma segunda via.
Portanto, eu penso que é pela superação desta dicotomia que nós poderemos entrar num modelo profissionalizante mais equilibrado. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, professora Maria do Céu Aldão. Passa à apresentação do próximo palestrante, que é o professor Francisco José Costa Pereira, que é doutor em Sociologia pela Universidade de Provence e em Psicologia pelo ISCTE. É também mestre em Comportamento Organizacional pelo ISPA, é licenciado em Psicologia pela Clínica e pelo ISPA e tem uma dupla função, digamos, uma dupla formação, é engenheiro maquinista naval pela Escola Naval, é professor associado na Universidade de Lusófona, autor de vários estudos sobre representação social do empresário, é ainda professor convidado da Universidade Complutense de Madrid. Por favor, professor, a palavra é sua. Bom, eu não gosto de falar sentado, mas para ser solidário aqui com a professora Maria do Céu, Não tem que... vou falar aqui sentado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui presente nesta conferência, à organização, que acho que é extremamente pertinente nós estamos a discutir isto no contexto em que nós estamos atualmente. Tive tentações de optar por uma comunicação meramente científica, mas depois achei que o meu contributo pessoal provavelmente seria muito mais relevante, associado, claro, aos saberes que eu tenho e que fui adquirindo ao longo da vida. O convite que me foi feito foi o seguinte: será que um jovem no 6º ano de escolaridade está apto para tomar uma decisão sobre uma via profissionalizante ou não profissionalizante, ou será só no 9º ano de escolaridade que ele estará apto? Para já a minha resposta é sim, não sei. Mas irei justificar tudo isso falando também um pouco do meu percurso de vida. Portanto, eu sou ex-aluno dos Pilos do Exército. Ao sexto ano de escolaridade, portanto no antigo 2º ano, nós estávamos, disseram-me assim: tu vais para a indústria ou vais para o comércio? Vou para a indústria. Portanto, e fui para a indústria e lá segui o percurso na indústria. Perguntam-me: foi consciente, não foi consciente? Não sei se foi, se não foi, mas foi o que foi. E portanto aí segui, e depois no antigo 7º ano do liceu fui para a Escola Naval. Este ensino profissional, como todos sabem, os que são da minha idade e os que viveram esse tempo, era um ensino muito estigmatizante. Era muito estigmatizante porque quem ia para as escolas industriais tinha uma chancela de minoridade social, embora a sociedade absorvesse e achasse que isso era legítimo, tanto que a seguir ao 25 de Abril, esta falha e os 9 anos ou 7 anos que eu passei no Arsenal do Alfeite como engenheiro, eu senti uma falta tremenda de efetivamente esses profissionais que vinham com a escola industrial, e os melhores mestres que eu tinha eram efetivamente os que tinham a escola industrial, os mestres e contramestres que lá estavam a trabalhar. Os Pilos do Exército, para resolver esta estigmatização e para que nós pudéssemos aceder, que era um dos objetivos principais, aceder às academias e à Escola Naval, carregavam-nos com as disciplinas do liceu. Portanto, eu e os que estiveram lá nessa altura, tínhamos as disciplinas da escola industrial e tínhamos as disciplinas do liceu. Portanto, chegávamos a ter 14 disciplinas, das 8 da manhã até às 6 da tarde, inclusive ao sábado. Portanto, eu depois faço a pergunta: será que eu depois, aparentemente, sou um falhado, de acordo com estas decisões? Porque eu nasci engenheiro e agora sou psicólogo. Coisa diametralmente oposta. Toda a gente me pergunta: mas porquê é que tu és psicólogo? Então eras engenheiro?
Mas eu não fui para a psicologia, nem ao 6º ano nunca pensei ser psicólogo, nem ao 9º ano nunca pensei ser psicólogo. No antigo 7º ano, com a disciplina de filosofia, e no 7º ano havia uma vertente de psicologia, começou-se a despertar qualquer coisa neste sentido. Depois, na Escola Naval, esqueci isso completamente. E ali era só a dimensão técnica. Mais tarde, depois já depois de engenheiro nos navios, andar na vida profissional, sentia uma falta da dimensão humana. O que é que era esta dimensão humana? O que é que isto representava para as pessoas? Só as máquinas em si não tinham alma. Eram muito mecânicas, aquilo era tudo muito mecanicista, com variâncias explicadas muito elevadas. Naquela altura ainda não eram muito elevadas, porque ainda a ciência ainda não estava suficientemente evoluída, portanto ainda tinham muitas avarias. E depois, um dia, numa das viagens que fiz na Sagres, que adorei estar na Sagres, no Brasil, um médico diz-me assim: você não anda a estudar só a psicologia, a estudar esse livro, você quer fazer isso? Vá se licenciar em psicologia. Quando acabei a viagem, a primeira coisa que fiz foi matricular-me no ISPA, que na altura ainda não era licenciatura tão bem, também era o estigma, também era só dos diplomados. Portanto, isto era um pouco a explicar esta situação, quando eu disse que ao 6º ano, ao 9º ano, tem capacidade para decidir, para fazer as opções, não sei. Tudo depende, porque nós funcionamos, o nosso registro psicológico funciona a 3 níveis: um cognitivo, um afetivo e um social. Há uma tendência muito grande para nós nos limitarmos ao registro cognitivo, ao registro da razão, ao registro da lógica. Portanto, todas as decisões são lógicas, todas as decisões têm uma relação de causa e efeito perfeitamente determinada. Nessa perspectiva, um jovem ao 6º ano de escolaridade não tem capacidades cognitivas para decidir. Mas ao 9º ano também não tem. Quando é que tem? Não sei. Portanto, é aqui, porque no domínio cognitivo, não sei quando é que ele tem essas capacidades. Agora, no domínio social, se calhar já tem muitas capacidades, porque o domínio social funciona com uma dimensão que nos suporta nos normativos sociais, onde a cultura tem um peso bastante grande. Portanto, a sociedade onde nós estamos inseridos, aquilo que nos faz tomar as nossas opções. E a minha opção, quase certeza, por ter ido para os pupilos e por ter ido para a Escola Naval, foi porque o meu pai era guarda fiscal. E eu sempre dizia ao meu pai: eu quero ser oficial. E o meu pai meteu-me nos pupilos do Exército, e depois eu nem sequer acabei o curso do ex-agente técnico nos pupilos do Exército, e ao 7º ano fui logo para a Escola Naval. Queria ser oficial. Portanto, como veem, logo aos 6, 7 anos, eu já culturalmente já tinha aquilo bem formatado e bem definido na minha cabeça. Portanto, esta dimensão social, onde a cultura tem um peso bastante grande, a comunicação social difunde tudo isto. Toda esta sociedade que nós temos, que a professora Maria do Céu aqui nos colocou e que tem muita importância, porque nós muito tardiamente demos literacia e demos alfabetização ao nosso povo. Portanto, era um povo de analfabetos. Até 74 éramos um povo de analfabetos. Eu vivi muito na aldeia. Na aldeia as taxas de analfabetismo eram imensas. Direi que na aldeia onde eu vivi, 40% a 50% não sabia ler nem escrever. Portanto, era só a oralidade que ali estava presente. E claro, depois temos um país de doutores, e é isto, a cultura marca-nos isto. Portanto, eu sou engenheiro, comandante, professor, doutor, tenho estas coisas todas, mas quando vou à Inglaterra sou o Mr. Francisco. Nem sequer o Mr. Costa Pereira. Quando são as situações formais, sou o professor Costa Pereira. Mas nas outras sou sempre
Portanto, este problema cultural tem uma dimensão extremamente importante. E esta decisão, se calhar, é muito precoce e, por isso, veem porque é que há famílias de gerações e gerações que são todos advogados. Há famílias que são gerações e gerações que são todos médicos. Há famílias de gerações e gerações que são todos militares. Portanto, esta cultura, esta dimensão, portanto, tem um peso também bastante grande. Depois temos a dimensão afetiva. Se a racional já falei, a cultural tem esta, depois temos a dimensão afetiva. São as energias, é a irracionalidade, é o gosto. Não é universal. Eu gosto, eu tenho a minha lógica. Mas todos os que estão à minha volta podem dizer, mas isso não tem lógica nenhuma. Tá? Mas tem lógica para mim. Faz parte de mim. E, portanto, eu gosto. Portanto, se culturalmente, com o meu pai, eu via que o chefe dele era oficial e, portanto, eu queria ser oficial, portanto, eu gosto de ser oficial. Portanto, isso marcou o meu percurso de vida. Pois, só mais tarde, depois, é que fiz esta inversão. Portanto, isto aqui, o que é que eu poderia dizer com esta situação? A professora Maria do Céu já aqui expressou, há muitos estudos sobre isto, mas as decisões, a capacidade de decisão, tanto pode ser como não pode ser. Agora, o que a professora Maria do Céu disse, e isso é que é relevante, é que seja profissional ou não seja profissional, tem que se dar uma formação básica. Tem que haver, como disse aqui o nosso Presidente de Mesa, tem que haver flexibilidade. Temos que ter aqui uma estrutura em que, provavelmente, como a professora Maria do Céu disse, até ao 9º ano de escolaridade temos de ter competências profissionalizantes, mas que não nos coartem. Não seja o estigma que era antes do 25 de Abril, em que aqueles que conheceram e que sabiam dessa situação, quem saía da escola industrial para querer seguir e querer ser agente técnico ou querer ser contabilista, tinha que fazer preparatórios, tinha que fazer não sei o quê, e depois é que ia, e mesmo para ter acesso depois à universidade, era muito complicado, era um problema complexo. Portanto, essa estigmatização não pode existir, tem que existir efetivamente, e nós temos que nos adaptar a estas realidades, porque um país só se desenvolve se tiver profissionais, se tiver competências profissionais. Portanto, e isto, atualmente, nós estamos com outro problema. Para além dos profissionais, estamos com outro problema, que é dos politécnicos. Os politécnicos, como foram oriundos do Instituto Industrial e do Instituto Comercial e das escolas dos magistérios primários, portanto, ficaram sempre com esse estigma. E continuam com esse estigma. E eu que fui professor também nos politécnicos, eu via que muitos pais diziam, não, tu não vais para o politécnico, tu vais para a universidade. Tu vais ser um doutor da universidade, não é um doutor politécnico. Portanto, com Bolonha, isto desapareceu, porque Bolonha trabalha para as competências. E ao trabalhar para as competências está a dizer que, no fundo, temos que preparar profissionais, independentemente depois de outras áreas de formação que têm que existir sempre na sociedade, mesmo que não existam necessidades profissionais na sua formação. Portanto, era um pouco nesta senda que eu gostava de concluir, dizendo que, e respondendo à questão que me foi colocada, o jovem ao 6º ano tem capacidade para decidir? Sim e não. Ao 9º ano tem capacidade para decidir? Sim e não. Ao 9º ano tem mais competências cognitivas, mas essas podem se sobrepor às sociais e às culturais, às sociais e às afetivas? Portanto, é esta situação que nós nestes debates, e estes debates são importantes para que nós tomemos consciência desta situação, e é precisamente com a discussão que efetivamente nós conseguimos tomar decisões, embora o nosso país goste muito
e agora desculpem, isto não é fazer política, temos que reduzir, temos que cortar 4 mil milhões. Como e onde não interessa, temos que cortar. Pois, nós não podemos tomar decisões assim, nós temos que tomar decisões e provavelmente o ensino profissional, se calhar, vai ser uma decisão do Ministério da Educação, como a professora Maria do Céu estava a dizer, já outros, e já aqui o Dr. Rafael colocou, se calhar os dinheiros para o ensino profissional vão ser aproveitados para suprir as lacunas de financiamento do Ministério da Educação. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor Francisco Pereira. Passa à apresentação do próximo convidado, que não tem uma relação há muitos anos, faz para lá. O professor Américo Batista é também psicólogo pelo ISPA, é doutorado em Psicologia pelo ICBAS, é professor da Universidade Lusófona de Lisboa, é autor de vários livros, artigos científicos, recentemente um livro sobre, aliás, o poder das emoções. Professor Américo Batista, a palavra é sua. Quero cumprimentar, na verdade, a comissão organizadora deste encontro. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa. É um grande prazer ter um ex-aluno dos pupilos, um ex-aluno do ISPA. Na verdade, é a primeira vez que eu penso que nós nos cruzamos. É também um grande prazer, como é óbvio, estar com os outros dois intervenientes. Vou ser muito breve para tentar, dentro do espírito que me foi ensinado nos pupilos do Exército, porque eu sou ex-aluno dos pupilos do Exército, respeitar os meus 10 minutos e dizer-vos que provavelmente esta mãe está muito satisfeita. Protege o seu filho, educa-o de um modo que ela pensa adequado, mas na verdade a criança não vai a lado nenhum. Portanto, seja que tipo de ensino for, se nós educarmos as crianças numa redoma tal e qual como ali se encontra, nós não fazemos uma boa educação. Dentro daquilo que é a minha ideia a propósito da educação, há experiências que não se fazem com crianças. Há experiências que só se fazem, na verdade, com animais. E nós, na verdade, em relação aos animais, nós podemos ter boas ideias do que se pode fazer em educação. Se educarmos um rato num ambiente empobrecido, que tenha um baixo nível de estimulação, e se o educarmos em isolamento, com um baixo nível de socialização, nós estamos provavelmente, ou não é provavelmente, nós estamos a educá-lo mal. Se por outro lado nós educarmos um rato num ambiente de alto nível de estimulação, onde existam vários outros colegas ratinhos também, nós provavelmente estaremos a educá-lo bem. E a educá-lo bem, e vejam o resultado deste tipo de experiências quando nós educamos num ambiente empobrecido ou quando nós educamos num ambiente enriquecido e contamos o número de ligações que existem entre as células cerebrais, nós encontramos uma diferença clara. Não há dúvida nenhuma, sem pormos as questões em termos de profissional ou não profissional, o ambiente tem que ser rico, não há dúvida nenhuma. A capacidade de aprender é maior. Portanto, o ratinho criado neste melhor ambiente tem uma capacidade cerebral que o outro não tem. Portanto, se criarmos num ambiente estressante, já estamos a ver o que é que vamos fazer, coitados aos pobres dos ratos e provavelmente também às pobres das crianças. Um ambiente de aprendizagem para os miúdos deve então ter um alto nível de estimulação, porque esse alto nível de estimulação vai criar a capacidade, na verdade, do miúdo de resolver melhor problemas. Vai criar um alto nível de inteligência e, acima de tudo, como já foi falado, um bom nível de desenvolvimento, tanto social como do ponto de vista emocional. Portanto, nós temos evidência que um mau ambiente é mau não só para os ratitos, é mau para todos. O alto nível de estimulação é aquilo que é desejado. Naquilo que nós sabemos hoje, por exemplo, também em adolescentes, e há um estudo que me parece muito relevante a este propósito, foram estudados adolescentes que tinham entre 12 e 16 anos. Eles foram avaliados em 2004. Foram avaliados 4 anos mais tarde e foram avaliados em termos da sua inteligência verbal, da capacidade para falarem, para a linguagem, na sua capacidade aritmética, no seu conhecimento geral e na sua memória.
foi, por outro lado, avaliado a inteligência não verbal, a capacidade de resolver problemas e as partes que faltam numa figura, portanto, testes standardizados de inteligência. Para além dos testes de inteligência, aquilo que se fez-se uma ressonância ao cérebro destes miúdos, ou destes adolescentes, em 2004 e em 2008. E aquilo que se verificou é extraordinário. É que as alterações na inteligência refletem as alterações biológicas no cérebro. Quando nós educamos bem e criamos um ambiente rico, estamos a melhorar a estrutura cerebral. Tal e qual como um músculo, quando tem treino, fica mais forte, e os militares sabem isso perfeitamente, a mesma coisa acontece do ponto de vista intelectual. A inteligência pode aumentar ou pode diminuir 20 pontos na adolescência. Portanto, os aspectos verbais e não verbais podem aumentar ou podem diminuir 20 pontos. Portanto, não só a educação ser o mais precoce possível, como ser feita num ambiente rico. Há toda a evidência para que isto funcione a este propósito. Nós sabemos que as crianças de baixa condição social têm mais dificuldades de aritmética, têm mais dificuldades de aprendizagem, não só na aritmética, mas também na linguagem. Portanto, a sua atenção e a sua memória é pior nas crianças quando são educadas em termos deficitários. As crianças de baixa condição social têm, para além disso, maior reatividade ao stress. E as crianças que na infância têm menos carinho, têm um pior ambiente, têm pior memória. Há uma estrutura no cérebro que fica atrofiado se estas crianças não tiverem o ambiente adequado para se poderem desenvolver. Portanto, vemos que não só o ambiente deve ser rico, como a reatividade ao stress se pode modificar de acordo com a educação que nós proporcionamos às crianças. Um outro aspecto que eu vos queria falar é, na verdade, para além destes, para além de aspectos mais neurológicos, é do modo como nós vemos a educação. É muito importante, ou são muito importantes, as nossas crenças pessoais. Todos nós sabemos que a fé move montanhas. O modo como nós entendemos a realidade, as nossas crenças pessoais e os nossos estereótipos são fundamentais em termos do nosso desenvolvimento da inteligência. Se eu acreditar que aprender matemática é muito difícil, eu eventualmente crio as condições para que, na verdade, o ensino da matemática ou que o ensino profissional, ou seja lá que ensino for, seja complexo. Se, por outro lado, eu acreditar que I can is 100 times more important than IQ, portanto, eu poder, ou eu querer é poder, é, na verdade, muito importante, é provavelmente até mais importante do que a inteligência, eu, na verdade, faço uma educação completamente diferente. Muito obrigado. Vamos pensar que estes estereótipos aos 9 anos de idade já estão formados. Portanto, ou nós trabalhamos de um modo precoce, ou mais uma vez, como veem, se nós criarmos esta ideia a propósito das louras, podia ser um estereótipo a propósito das morenas, ou podia ser um estereótipo a propósito do ensino profissional. Veem que, na verdade, nós o conseguimos consolidar. Aquilo que vos quero dizer, e tentando ser breve para respeitar os tais 10 minutos, é que as nossas crenças pessoais determinam a nossa motivação. Por sua vez, a nossa motivação determina o nosso desempenho. Se eu acreditar que as pessoas nascem inteligentes e que a inteligência é estável, ou a inteligência só é das pessoas com altos ou com determinadas possibilidades, eu vejo que todo este processo, a crença, motivação e desempenho, fica enviesado. Se, por outro lado, eu acreditar que as pessoas se tornam inteligentes e que a inteligência, se eu trabalhar, pode, na verdade, desenvolver-se, e há toda a evidência a este propósito, como vocês viram, a nossa inteligência pode aumentar ou diminuir de 20 pontos. E nós já estávamos a falar em adolescentes. Chamamos àquela perspectiva, à primeira perspectiva, as pessoas nascem inteligentes, a perspectiva mental fixa. Chamamos à segunda perspectiva, a perspectiva mental de crescimento. E é sobre esta parte que eu penso que me convidaram, e é sobre isto que eu trabalho com miúdos para desenvolver a perspectiva mental de desenvolvimento. Na verdade, estas duas atitudes têm, do ponto de vista motivacional,
implicações completamente diferentes. A primeira pensa, o talento leva ao sucesso. Se eu tenho que trabalhar muito, quer dizer que eu sou burro. Portanto, o esforço é sinal de pouca inteligência. Ao contrário, os outros pensam de um modo completamente diferente. Se me aparece uma situação difícil, eu tenho que trabalhar. Portanto, o esforço leva ao sucesso. O esforço é essencial para atingir metas. Esta motivação, ou estes aspectos motivacionais, têm aspectos fundamentais no desempenho. Na verdade, como há crise, eu não posso fazer nada, portanto, falta de esperança quando me surge qualquer dificuldade. Ao contrário, a outra, não. Eu tenho que persistir apesar das dificuldades. Portanto, veem que este modo de entender a realidade e transpor isto para a educação é completamente diferente. A perspectiva mental fixa ou a perspectiva mental de desenvolvimento. E isto, na verdade, é ensinado a partir da interação com os outros. Somos nós que somos professores que ensinamos a perspectiva fixa ou a perspectiva de crescimento. É a partir da interação com os outros significativos que desenvolvem os fundamentos das perspectivas fixas ou de crescimento da inteligência. É que quando nós dizemos, és muito inteligente, na verdade, infelizmente, nós estamos a trabalhar mal. Mas se dissermos, parabéns, fizeste um excelente trabalho, fizeste um excelente esforço, nós estamos a educar de um modo provavelmente correto. Portanto, temos um efeito negativo de um lado, um efeito positivo de outro lado. O teste disto foi feito na matemática. Vejam como a perspectiva desenvolvimental fixa mantém as coisas constantes. A perspectiva, se eu trabalhar, eu na verdade vou conseguir, como nós vemos claramente, um incremento naquilo que é mais difícil de ensinar, no rendimento escolar, no rendimento da matemática, ou no rendimento da matemática no percurso escolar. Quais são os efeitos desta recessão que nós vivemos na mente das crianças? Bem, eu sou um otimista, portanto, eu penso que a economia deve recuperar nos próximos anos, mas haverá uma geração de crianças pobres que pode não recuperar, especialmente as que têm menos de 10 anos e que não são adequadamente estimuladas. Portanto, mais uma vez, quanto mais precoce, melhor. Aquelas crianças que têm menor estimulação mental e aquelas crianças que têm maiores níveis de exposição ao stress. Os cérebros das crianças educadas em situações desvantajosas não processam do mesmo modo que os cérebros das outras crianças. Portanto, é absolutamente natural que nós vejamos crianças irrequietas e com falta de atenção se formos a um bairro pobre. Se, na verdade, quem trabalha nas escolas públicas ou quem conhece as escolas públicas vê como, às vezes, estas coisas se notam perfeitamente no ambiente escolar. É que o cérebro dos miúdos que vivem que foram educados em situação desvantajosa tem um cérebro diferente, menos preparado. Nós temos, claramente, nesta altura, a capacidade de podermos alterar isso. E é, na verdade, esse outro aspecto, e aqui eu vou ser muito breve e dizer que as competências que hoje se consideram fundamentais para o sucesso na vida, e é de um autor, Daniel Goleman, são fundamentalmente 5. Sabermos tomar as decisões adequadas, portanto, eu não atuo de modo aleatório. Sabermos conhecer bem a nós próprios e sabermos conhecer bem os outros, portanto, o conhecimento do próprio e o automanejo, o conhecimento dos outros e o sermos capazes de gerir bem os nossos relacionamentos interpessoais. Portanto, a inteligência emocional é, nesta altura, e aquilo que é razoavelmente pacífico, uma competência fundamental de treino para que seja em que ensino for, no profissional também, os adolescentes e os futuros adultos tenham, na verdade, sucesso. Para terminar, quero-vos dizer que considero a educação como a escultura. Portanto, algo que se chama um efeito Michelangelo. O Michelangelo liberta a figura ideal de um bloco de pedra na qual reside. A pedra é amorfa, portanto, é um bloco feio. O escultor retirou os pedaços da pedra para revelar a forma ideal. Educar, portanto, é libertar os talentos individuais no bloco de pedra, onde residem. A propósito do cérebro, nós, os professores, esculpem cérebros. Os professores validam e enriquecem os circuitos cerebrais pela experiência dos alunos. Quero concluir com o seguinte: a educação precoce, quanto mais cedo, melhor. O ambiente deve ser estimulatório e rico. Não é a ausência de stress. Na verdade, tem que haver stresses para as crianças, mas os stresses têm que ser manejáveis de acordo com o nível desenvolvimental.
Tem que haver ausência de estereótipos sociais. Tem que haver as possibilidades sempre abertas para, eventualmente, outro tipo de saídas. Não é para eu entrar ali, que eu depois não posso evoluir para outra área. E, finalmente, as competências para a vida. A inteligência, o que hoje se chama a inteligência emocional e a inteligência social. Queremos, na verdade, não só dar empregos aos nossos jovens, queremos dar-lhes uma vida feliz, uma vida com sentido. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Américo Batista. Sem demoras, vou passar a palavra para a audiência, para algumas questões. Por favor. Negativamente estigmatizado por isso, e eu um conjunto de colegas e eu um conjunto de colegas, vou prescindir de nomear as pessoas, mas muito desconhecidos, muito conhecidos em termos da sociedade portuguesa, poderiam dizer o mesmo. Tenho ditado bastante sobre esta questão e queria pôr uma abordagem um bocadinho diferente da questão, mas afinal, nós, quando entramos no sistema de ensino, todos nós, para além de outros objetivos, não temos o objetivo de exercer uma profissão. Ciência é porque raio, as palavras são terríveis. Porque raio é que um ensino se chama profissional e o outro não se chama profissional. Afinal, todo o ensino conduz a alguma profissão. Quando fazemos isso, estamos a contribuir para alimentar aquela ideia terrível, aquele preconceito terrível que há profissões dignas e profissões menos dignas. Quando estamos a chamar de ensino profissional o ensino que conduz a certas profissões e ensino não profissional, o que conduz a outras profissões distintas. A minha questão é esta. Eu nunca tive, e volto a dizer, sou só em termos pessoais, isto não tinha sentido, mas posso falar em nome de um número razoável de pessoas da minha intimidade, que acontece, relativamente às quais acontece o mesmo fenómeno. Não nos sentimos nada diminuídos nem traumatizados por ter, de uma maneira muito precoce, uma orientação profissional num certo sentido. Mas tivemos alguma sorte. Primeiro, apesar dos tempos serem outros, eu já tenho 71 anos, a verdade é que, e sou oriundo de famílias muito pobres, tive oportunidades, vivi num ambiente em que havia alguma tendência para reduzir as desigualdades de oportunidades. Primeiro ponto. E segundo ponto, tive flexibilidade. Isto é, ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de corrigir, à medida que pude, eu e os meus colegas, de corrigir e ir num sentido ou noutro. Portanto, o problema fundamental não é ser profissionalizando ou não ser profissionalizando, primeiro ponto. Segundo ponto, o problema fundamental não é de começar de maneira muito precoce num certo sentido. O problema fundamental é o de as pessoas poderem ir até onde puderem. Qualquer que seja a profissão, qualquer que seja a orientação, a área relativamente às quais as pessoas se orientam. Eu não há mais pessoas a intervir, não quero fazer mais comentários, mas esta questão de se chamar ensino profissional, acabemos com isso, que isso só serve para aumentar, digamos, os enviesamentos e os estereótipos que foram aqui indicados. Bom, eu queria só dizer o seguinte. Na minha experiência profissional, como engenheiro no Arsenal do Alfeite e como consultor de empresas, de empresários, eles diziam-me, e eu verificava e confirmei tão bem, um estudante com o 12º ano, eu não o queria para nada. Porque não tinha qualquer competência. E realmente, um empresário de ar-condicionado aqui em Alverca, ele dizia-me, sou engenheiro, eu não quero aqui ninguém porque eles não se aguentam aqui 6 meses. Ao fim de 3 meses querem se ir embora, não querem sujar as mãos e não sabem nada. Eu estou a formá-los, estou a trabalhar, estou aqui a formá-los e depois... Agora, por isso é que a professora Maria do Céu diz as competências profissionais devem ser
devem ser desde pequeno, desde numa fase muito precoce, começar a ser dadas às pessoas. Porque senão estamos com um ensino licealizante, aqui virado para o nada, e depois a vida profissional não é propriamente aquilo que nas instituições de ensino se faz e diz. Estou aqui com uma dúvida relativamente ao motivo pelo qual estamos aqui. Leio ali um modelo de ensino profissional para Portugal. Dá-me a ideia que nós não temos andado a dormir e que estamos de há muitos anos a esta parte, temos acompanhado o que é que se tem passado em termos de ensino. Isto não parece que seja nada de novo. Acho que a primeira questão é de sabermos qual é o modelo económico que se quer para Portugal. E nesse modelo económico, se faz sentido que haja profissionais, que haja pessoas formadas para, portanto, para exercerem uma atividade profissional. Eu comecei a minha formação escolar numa escola comercial e industrial. Depois, a seguir, depois desse período, apareceu o ensino técnico profissional. De seguida, apareceram os cursos certificados. Eu, mais tarde, fui até ao Politécnico, formei-me em Engenharia Eletrotécnica. Acabei por enveredar por Diplomacia Económica e até fiz um curso de Auditoria de Segurança. Estou com a impressão que nós estamos aqui a pensar com um objetivo que é mais económico, de posicionar os fundos comunitários em algumas empresas que estão a pensar na formação, do que uma ideia séria no sentido de formar profissionais para suprir as necessidades de uma economia, que é a nossa economia, com especificidades próprias dos tempos atuais, portanto, de uma globalização que nos atingiu a todos. Parece que tem um problema sério. Portanto, o meu problema aqui é de perceber se os senhores sabem do que é que estão a falar em termos de ensino profissional. Se têm a noção do passado do ensino profissional até hoje, o percurso técnico-profissional e profissional e a via profissionalizante de há 30 anos para cá. E se há tanta descontinuidade, uma descontinuidade tão grande, ou se há uma ruptura tão grande que agora nos leva a equacionar um novo modelo. Parece que não faz sentido. A menos que nós tenhamos a noção de que as necessidades do mercado da economia e das empresas são hoje muito diversas no mercado global. E é só. Tá, Peço ter tomado tanto tempo. Não sei se sou a pessoa indicada para lhe reagir. De qualquer maneira, em relação à questão das descontinuidades e de se hoje precisamos de um novo modelo, eu acho que precisamos, sobretudo, de superar as descontinuidades e de repensar aquilo que foi feito à lógica face às necessidades do tempo atual. Não vejo, aliás, isso é uma questão que eu coloco para o sistema educativo em geral, o vício que nós temos de estar a cada par de anos quase a criar um novo modelo e fazermos novos modelos é, quanto a mim, um processo um bocadinho ocultador de tudo o que já se fez antes e que pode ser reconstruído, retomado, repensado, avaliado e recontextualizado no momento atual. Do ponto de vista económico, eu não terei muito mais para dizer. Há outra coisa que eu gostava de dizer em relação a estas duas intervenções. Evidentemente que quando se fala de estigma, ou quando eu falo, não só posso responder por mim, e do que significa do ponto de vista social, ou do que significou, e eu pertenço à geração do técnico e fui professora no ensino técnico, no Politécnico também, portanto também tenho um percurso com muitas continuidades e descontinuidades. E também venho de uma família que vinha de uma origem humilde. A questão, não podemos, julgo eu, subsumir a questão social, a questão do enquadramento social da educação a partir das histórias individuais de sucesso. Porque quando cada um de nós diz, eu andei num curso técnico e eu sou ótimo e cheguei ao fim e tive um percurso brilhante, o que a gente tem que perguntar do ponto de vista social, do ponto de vista do valor social da educação, é se isso correspondeu
do ponto de vista da oferta, a realmente garantir às pessoas todas, não apenas àqueles que sobressaíram, uma igualdade de oportunidades. Porque também podemos dizer que, sei lá, o Salazar era de uma família humilde e chegou onde chegou. Ou quem diz Salazar, outros qualquer, que nós queiramos situar noutro quadrante. Portanto, aqueles que se destacam, apesar das circunstâncias, não podem ocultar-nos a visão das circunstâncias. E isso, para mim, é muito, muito relevante. E, portanto, não é estigmatizante ter andado no ensino técnico, até as pessoas, ou ter feito isto ou aquilo. Foi até muito bom para algumas pessoas. A questão que ao que eu coloco é a questão de situarmos no plano da oferta pública e da garantia da melhoria de qualidade do sistema opções que são, do ponto de vista das oportunidades, diferentes. Eu só queria dar a resposta à sua pergunta, que é, efetivamente, há descontinuidades. Houve um ensino profissional que era muito bom, estigmatizado negativamente, mas era muito bom. A sociedade precisava efetivamente desses profissionais e absorvia-os quase todos. Agora, houve uma ruptura, quebrou-se, porque efetivamente ele não podia continuar como estava, tinha que ser reformulado, não podia haver cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, e agora tem que efetivamente haver um modelo novo e tem que se criar um modelo novo. Agora, qual é que será? Qual é que não será? Se é este modelo dual, como a professora Maria do Céu disse, e com razão, isto foi o que aconteceu já na Europa no princípio do século. Será que vamos dar competências desde precoces às pessoas já profissionalizantes para não criar logo esta situação que eu vivi na prática e que eu não queriam sujar as mãos? Ser serralheiro, ser carpinteiro, ser eletricista, isso é só para alguns, não é para todos. Portanto, agora temos é que repensar, efetivamente, estamos numa altura que, para lançar, faz sentido lançar qualquer coisa que se enquadre cientificamente, socialmente, culturalmente e que responda às necessidades do nosso tecido económico. Só dizer uma coisa muito breve. Infelizmente, nós não estamos a formar para nós. Nós estamos a formar para os outros. Aqueles melhores cérebros que a gente tem estão todos aí para fora. Portanto, nós não estamos a formar para a realidade portuguesa. Mais uma questão ali, temos que terminar esta sessão. Boa tarde, meu nome é Carlos Reis Marques, eu trabalho em consultoria e como têm sido contadas, eu não vou contar a minha história, não é por isso, mas como têm sido contados alguns episódios para que também todos percebamos, eu quero dizer que em 1987, após a minha licenciatura, eu comecei a trabalhar num centro de formação profissional. E era um centro de formação profissional como tal, faria, digamos assim, ensino profissional. Isto já foi depois de 74 e depois de ter deixado de existir o ensino industrial e o ensino comercial como tal. Mas eu tinha inúmeros colegas espalhados pelo país inteiro, noutros centros de formação profissional e ligados às instituições, em particular ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, ex-colegas que viviam a coisa, digamos assim, do ensino profissional. Nenhum de nós achava que não existia em Portugal uma resposta de ensino profissional. Aquilo que passou a existir em Portugal, e eu acho que nós temos andado sempre a discutir mal estas coisas ao longo destes anos, e eu trabalho em formação profissional desde, como tal, 1987, aquilo que temos andado a discutir sempre em Portugal, e eu acho que mal, é que havia uma coisa que se perdeu no tempo, nunca fomos capazes de recuperar, e continuamos a falar dela como sendo a coisa idílica, e que já não existe, e isso não me parece que seja a verdade. Ou seja, existe uma enorme resposta em Portugal de ensino profissional para todos os setores de atividade. E há grandes proximidades entre as empresas e esta rede de instituições, não só apenas os centros de formação profissional que foram aqui invocados, como outras entidades em Portugal que fazem formação profissional ou ensino profissional. Há uma enorme rede em Portugal a funcionar disto. Eu não vejo vantagem nenhuma em nós falarmos do passado como sendo o passado que devia continuar a existir, até porque a sociedade portuguesa transformou-se também e as demandas
do conhecimento e das competências passaram a ser outras. E nós não percebemos em Portugal que aquilo que passou a existir é uma resposta igual àquela que eu conheci no resto dos países europeus. E continuamos, por isso aqui, um novo modelo de ensino profissional para Portugal, ou um modelo de ensino profissional para Portugal, parece que é voltarmos a esta discussão, que eu acho que não faz muito sentido, porque de facto existem muitas experiências em Portugal boas e de muita coisa feita, com toda a propriedade. E portanto, apeteceu-me só dizer isto. Portanto, eu em 1987 estava a trabalhar no ensino profissional e continuei durante toda a minha vida profissional, ainda hoje trabalho. Existe esta realidade em Portugal e algumas das maiores preocupações à escala, pelo menos europeia, estão integradas nas preocupações que existem e nas práticas nacionais relativamente a um ensino profissional que existe. E sempre existiu. Sim. Muito rapidamente, queria só expressar a minha concordância com o comentário, sobretudo no que se refere a não julgo que fui clara também, em relação ao anacronismo de pensarmos nesse saudosismo de alguma coisa que foi de um tempo e que respondeu a um tempo, não responde ao tempo atual. Outra coisa que eu queria dizer é que, nessa ótica de comparar no plano internacional, é útil a gente consultar os sistemas, os documentos dos outros sistemas. O sistema dual existe rarissimamente, existe na Alemanha fruto de circunstâncias muito particulares e alvo de muitas críticas. Portanto, a maioria dos sistemas não têm essa via. Têm muitas outras vias, entre as quais outros formatos e dispositivos de relação com o mundo do trabalho e o mundo da educação, que não necessariamente a precocidade das vias. Bom, vamos ter que continuar, aliás, para o intervalo, não é? A seguir. Quero agradecer aos palestrantes a vossa presença, as perguntas, a todos os conferencistas. Muito obrigado.